Para vocês terem noção da importância da manifestação de hoje da União do Povo, até a Globo News exaltou o que o povo brasileiro fez hoje. Exaltou a mega manifestação de resposta à PEC da blindagem, ao PL da anistia e também mandaram um sinal claro de verdadeiro patriotismo e um sinal ao viralatismo bolsonarista. Olha só o momento em que o Globo News exalta o que a esquerda fez hoje. Exalta a mega manifestação. Vai deixando seu like, curte muito para nos ajudar. Está vendo imagens do Rio, vamos voltar agora para imagens de São Paulo, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, ao Parque Trianon, onde os manifestantes continuam. Rosana Cerqueira dizia que havia ali uma quantidade de pessoas até dispersando, teve a chuva e a gente está acompanhando exatamente que ainda há muitas pessoas reunidas. O monitor da USP, inclusive, já traz a informação de 42,3 mil pessoas reunidas em frente ao MASP na capital paulista, um número que é similar aos 42,2 presentes de manifestantes nos atos bolsonaristas do dia 7 de setembro. Então, só a efeito da gente colocar os dados, segundo o mesmo monitor da USP, dia 7 de setembro, pelo ato realizado por bolsonaristas, 42,2 mil presentes. Hoje, 42,3 mil presentes em São Paulo, nesses atos que a gente acompanha com imagens ao vivo, segundo o monitor da USP. É um número bem similar nas duas manifestações, segundo um monitor levantamento realizado pelo monitor do debate político da USP, uma medição que foi feita às 4 horas da tarde, né? O público começou a se concentrar mais ali 3h30, 4 horas, tido por esse monitor como o pico de presença de manifestantes nesse ato de hoje. Portanto, 42.379 manifestantes, segundo esse monitor. Joel, vou voltar com você, me despedir, mas aqui a gente é assim, né? Domingo cheio de notícia. A gente está vendo, então, uma resposta. Você falava, né? Muito vai se falar, exatamente o que você disse aqui, sobre o efeito de comparação dos atos bolsonaristas com a bandeira dos Estados Unidos e os atos de hoje com a bandeira do Brasil. Mas não só isso, agora, numericamente, o que pode-se entender, muito embora esse tenha sido um ato convocado, em sua maioria pela sociedade civil, pode-se entender também politicamente como uma frente ali ao bolsonarismo, né? Vamos acompanhar como isso vai reverberar ao longo dos próximos dias, agora politicamente, já que é um ato que faz frente ao ato que é contrário à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Colocaram as mesmas pessoas, mesma quantidade de pessoas. Não sei se o Joel me ouve agora. Olá, Ricardo, estou ouvindo. Por favor. Não, exato. Olha que curioso, né? Como mesmo os números na Avenida Paulista são praticamente iguais dos dois atos. Isso, a meu ver, é uma boa notícia agora para o lado da esquerda brasileira. E por que eu digo isso, se os números são iguais? Porque a gente vê historicamente, ao longo dos últimos anos, em que a direita sempre consegue um número relevante de pessoas na rua, o bolsonarismo especialmente consegue números grandes de pessoas nas ruas, mas a esquerda vinha tendo muitas dificuldades, né? Chama movimentos, teve alguns dias do trabalho em que teve manifestações pífias da esquerda brasileira, mesmo ligadas ao governo, mesmo ligadas ao PT. Então a esquerda com muito mais dificuldade de engajar as pessoas e trazê-las para grandes manifestações. E agora parece que, agora equiparou, pelo menos neste caso, quando ela encontrou esta pauta da oposição à PEC da blindagem e junto dela, oposição ao PL da anistia, ela conseguiu daí trazer bastante gente para as ruas novamente. É algo que vai continuar no futuro? Aí não dá para dizer, acho que ninguém tem bola de cristal. Mas sem sombra de dúvida, a esquerda brasileira ter conseguido trazer para as ruas um número igual, virtualmente igual ao que a direita bolsonarista trouxe logo antes, e ambas grandes, tá? Não é que são ambas iguais porque ambos são minúsculos, não, ambas manifestações de peso. Com certeza dá um alento, sim, para a esquerda e para o petismo de maneira geral, mais especificamente o petismo, de que eles também ainda estão no jogo também pelas ruas, sabe? Tem dois jogos aí do domínio da narrativa política, né? O jogo das ruas, das manifestações, atos grandes que inspirem as pessoas, que funcionem como mostras de poder e mostras da expressão da vontade popular. E tem o outro também, que é o das redes sociais. Esse, acredito eu, a esquerda ainda está um pouco atrás, mas também tem conseguido crescer bastante. Então o que a gente está vendo agora é que nessa disputa política e na nossa polarização que a gente vive no Brasil, bom, pode ter certeza que ela está longe de acabar. Se a esquerda estava ficando um pouco para trás, agora mostrou que está no jogo ainda. É isso, Joel. E a gente comparando aqui exatamente esse ponto, né? Porque o monitor da USP traz, então, 42.379
pessoas, com margem de erro, importante destacar, de 4.800 pessoas para mais ou para menos. E lembrando que a conta que a gente fala dos 42,2 mil que estiveram nos atos do 7 de setembro pelo mesmo monitor do debate político da USP, né? Então a gente está comparando a mesma métrica, Joel. Isso, exatamente. Acho bom frisar isso também, duas coisas. Primeiro, é o mesmo instituto medindo com exatamente a mesma metodologia e vamos entender o que é esse número, né? Esse não é um número do total de pessoas que em algum momento participou da manifestação. Não. Eles vão fotografando com drones em cima da manifestação e eles, a cada periodicamente, se eu não me engano, é meia hora entre os voos dos drones, e daí eles identificam um momento, fotos em alta definição, né? Eles fazem a contagem por inteligência artificial das cabecinhas individuais que aparecem nas fotos, e daí eles dizem, olha, no momento de ápice da manifestação, no momento que a manifestação tinha mais gente, quantas pessoas estavam na rua ali simultaneamente? Esse é o número que a gente tem agora, ou seja, no momento de ápice da manifestação de hoje, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, estavam na rua mais ou menos 42 mil pessoas, né? Isso é diferente de dizer que o total de pessoas que foi aí em diversos momentos seja esse. Não, o total é maior do que isso. Isso é a medição no momento do ápice. E ele ainda expôs, pessoal, para todo o povo brasileiro como a manifestação da esquerda. Como vocês viram aí, até o Joel Pinheiro se rendeu à esquerda. Ele que parece sempre defender o bolsonarismo no Globo News. Exaltou a nossa soberania. Defendeu a nossa bandeira verde e amarela, a bandeira do Brasil, diferente dos bolsonaristas que exaltaram os Estados Unidos na manifestação de 7 de setembro. Não foi qualquer data, foi na manifestação de 7 de setembro. Olha só. Para o clã Bolsonaro, essa bandeira gigante do Brasil estendida aí na Paulista, na manifestação de esquerda, ela é uma resposta direta ao que a gente viu no 7 de setembro, quando a direita bolsonarista fez a sua grande manifestação também estendeu uma bandeira gigante, mas uma bandeira dos Estados Unidos, baseado naquela esperança de que a salvação para o clã Bolsonaro aqui no Brasil depende da intervenção dos Estados Unidos, aplicando sanções, aplicando tarifaço, tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro está ali para fazer aquele lobby a favor das sanções contra o Brasil, né? Então, se na manifestação bolsonarista estenderam a bandeira americana, aqui está a resposta. Na manifestação da esquerda, a bandeira brasileira. Foi um movimento que aconteceu. O bolsonarismo, ao apostar suas esperanças justamente numa intervenção estrangeira hostil, ele entregou para a esquerda brasileira a bandeira, e literalmente a bandeira do nacionalismo e do patriotismo, né? A esquerda brasileira teve um problema e uma dificuldade muito grande por muitos anos com os símbolos do Brasil, com a camiseta da seleção, com a bandeira, porque tinham virado verdadeiros símbolos da direita, especialmente a direita bolsonarista, que se apropriou deles e tornou eles as suas grandes marcas de identidade aí na disputa política. Agora isso mudou. Com essa aposta nos Estados Unidos, com o uso da bandeira americana, às vezes em substituição, no próprio 7 de setembro, hein? Vamos lembrar que não era qualquer dia, era um dos dias mais importantes, uma das datas cívicas mais importantes do Brasil. Quando usam no 7 de setembro a bandeira americana, assim, fecham esse processo de dizer, olha, esquerda brasileira está aqui, de volta para você os símbolos do nacionalismo, os símbolos do patriotismo, para vocês usarem, dizendo-se defensores o quê? Daí da soberania nacional.